Deus proveu o Espírito, entrego por inteiro. Deus proveu o fogo, eu o sacrifício. Deus proveu o Espírito, entrego por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar, derrama sua glória, derrama sua glória.
Olá, queridos, graça e paz, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje nesse dia de culto para meditarmos na palavra de Deus, para mergulharmos um pouco mais na presença do Espírito Santo. Tenho certeza que hoje Deus tem grandes coisas a realizar na minha e na sua vida e nós queremos ouvir a voz do Senhor, amém? A palavra diz que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então que hoje você e eu possamos estar com os ouvidos atentos àquilo que Deus quer falar conosco. Se você puder, reúna a tua família, compartilhe dessa palavra, para que Deus realmente possa edificar famílias sacerdotais, lares abençoados, um povo realmente edificado na presença de Deus, um povo que mais do que estar fisicamente na igreja, lógico que nós queremos, um anseio do nosso coração, estarmos reunidos como igreja, mas que você nesses dias aprenda também a ser igreja, a ser o altar de Deus, a levantar na tua casa um momento de louvor, de adoração, de culto a Deus, conhecer o Senhor não só de ouvir falar, não só de estar num culto físico reunido com os irmãos, mas que você na sua casa você possa reservar um tempo, fechar a porta do teu quarto e buscar ao teu Deus em secreto, e eu tenho certeza que Ele te ouvirá e te recompensará. Eu gostaria de meditar com você num texto que está no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 ao 7, que tem como título O Azeite da Viúva. Esse título nós vamos usar para a nossa pregação de hoje. Então, realmente, abre o teu coração para que Deus fale com você, amém? Então, o texto ele fala assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas gritou a Eliseu. Eliseu era um profeta do Senhor. Então ela gritou dizendo: Teu servo, marido da tua serva, meu marido, morreu. Tu sabias que teu servo temia a Deus? E o credor vem tomar minhas duas crianças para serem escravos. E disse-lhe Eliseu: O que farei a ti? Diga-me o que tens em tua casa. Respondeu ela: Não há na minha casa, na casa da tua serva, senão uma botija de azeite. Disse-lhe ele: Vai, pede para ti vasilhas vazias emprestadas de todo teu vizinho, e que não sejam poucas. Então entra, fecha a porta atrás de ti e teus filhos, e despeja o azeite sobre todas essas vasilhas, pondo à parte o que tiver cheio. Deixou a mulher e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. Eles traziam a ela as vasilhas e ela as enchia. E quando encheram as vasilhas, disse ela a um dos seus filhos: Traze-me mais vasilhas. E disse-lhe ele: Não há mais vasilhas. E o azeite parou. Então chegou-se o homem de Deus e ele lhe disse: Vai, vende o azeite e paga ao teu credor, e tu e teus filhos viverão do que restar. Amém? Feche os seus olhos, põe a mão sobre a palavra de Deus, vamos orar nesse momento. Querido Deus, Senhor de toda a terra, Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Aqui está a Tua igreja reunida, Senhor, em um só espírito, em um só coração, para ouvir a Tua voz. Fala conosco, Deus, nesta noite, que seja um dia de construção, de bênção, um dia de vitória, um dia de conquista. Senhor, vem ministrar ao nosso coração para que não sejamos mais inconstantes, que não sejamos mais meninos na fé, mas que possamos realmente ter a nossa fé edificada em Ti. Ministra ao nosso coração, Senhor. Fala ao coração de cada um que aqui está nesta noite, neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então a palavra de Deus ela começa dizendo que uma mulher, uma viúva, ela procurou Eliseu e ela estava muito aflita, ela estava preocupada, ela estava desesperada, porque a situação dela não era boa. A situação dela era uma situação de crise, era uma situação de perda. Ela havia perdido recentemente o seu marido, ela havia perdido, né, o sustento, porque
entenda que na época de Israel, o arrimo da casa, o sustentador da casa era o marido, e ela havia perdido, as mulheres não trabalhavam na época, né? E essa mulher, ela havia perdido seu marido, ou seja, ela não só perdeu o amor da vida dela, o companheiro dela, mas ela também havia perdido a maneira, o meio dela de se sustentar, de ter a provisão para sua casa, de pagar as suas contas, enfim, honrar as suas finanças. E aqui ela chega num momento tão grave, numa situação tão difícil, que os credores, os cobradores, eles chegam até ela e eles ameaçam vender os filhos dela como escravos para pagar a dívida que ela tinha. Então você veja que aqui a crise havia se instalado, a crise havia dominado, era uma situação de desespero, era uma situação de não resposta, de não saber o que fazer. Aquela mulher, ela não tinha mais aonde recorrer, então ela se lembrou de que havia um profeta em Israel, e ela foi atrás desse profeta chamado Eliseu, e ela, chegando lá, a palavra ela diz que ela gritou a Eliseu, de tamanho que era a preocupação, de tamanho que era o desespero daquela mulher. E a palavra de Deus fala aqui no versículo 1 que ela disse: olha, o teu servo, o meu marido, ele morreu, ele era servo de Deus. E agora eu estou numa situação de desespero. Vêm os credores, vão comprar os meus filhos como escravos, o que farei? Essa situação me chamou muito para esse lado de que Deus assim nos encontrou um dia. A palavra de Deus fala que nós estávamos numa crise feia, mas não numa crise financeira, mas nós estávamos vendidos para o pecado. A palavra de Deus fala que nós estávamos numa situação de morte, porque o salário do pecado é a morte. Era uma situação de desespero, era uma situação de eternidade sem Deus. E a palavra de Deus fala que nós estávamos sendo vendidos como escravos para Satanás. Essa era a nossa condição sem Cristo. Mas glória a Deus que o homem de Deus desceu dos céus. O próprio Deus, o Filho do homem, ele veio dos céus à terra, viveu entre nós e morreu e pagou a dívida do pecado. E a palavra de Deus fala que ele não nos deixou órfãos, mas ele enviou o Espírito Santo. Ele nos deu do seu Espírito para que nós pudéssemos viver não mais como escravos, não mais como falidos, não mais numa situação de morte, mas em vida abundante. Amém? Então, a palavra ela fala assim que essa mulher estava numa situação de desespero, numa situação de crise, e ela estava numa situação onde ela não encontrava mais respostas físicas, ela não encontrava mais situação de uma solução para a vida dela. Então, ela foi atrás dos profetas de Deus, porque ela vivia, a palavra de Deus fala que essa mulher, ela vivia no meio dos profetas. Então, segunda coisa que eu quero falar com você hoje é: você tem vivido no meio de profetas? Você tem estado na casa de Deus, na presença de Deus? Você faz parte de uma igreja local? Você tem congregado? A Bíblia fala: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Por que é tão importante congregar? Porque no momento de crise como esse, no momento onde você não encontra respostas físicas, respostas naturais, você está no meio de profetas. Você tem uma palavra de Deus. Você tem uma direção de Deus para a sua vida. Eu não sei como que está a sua vida hoje. Eu não sei como que estão as suas finanças. Nesse momento de recessão. Nesse momento onde a economia está parada. Onde nós estamos em quarentena. Eu não sei como que está a sua situação financeira. Mas eu quero dizer que você está no meio de profetas. A palavra de Deus diz: crede em Deus e sereis salvos.
crede em seus profetas e prosperareis. Então eu quero declarar sobre a sua vida agora como profeta do Senhor, que você vai prosperar, que Deus irá abrir portas de emprego para você, que Deus irá escancarar as janelas dos céus e derramar bênçãos sem medida sobre você, não porque você está no meio de profetas somente, mas porque você crê no Senhor, porque você tem uma palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia. Então aquela mulher, ela estava no meio de profetas, e ela encontrou resposta de Deus, porque ela buscou a voz do Senhor. Você tem buscado a voz de Deus? Que tipo de vozes tem falado aos seus ouvidos? Palavras de vitória, palavras de Deus, palavras de edificação, ou você tem ligado os noticiários e tem ouvido morte, tem ouvido desespero, tem ouvido palavras de que não vai solucionar, de que não há cura, de que não há esperança? Que tipo de ouvidos têm sido seus? Você tem dado ouvido à voz de Deus? Você tem dado ouvido aos profetas de Deus? Isso é uma coisa importante para você meditar no dia de hoje. Aquela mulher, então, ela estava no meio de profetas. E era uma mulher de Deus. Então, essa é outra coisa importante para nós entendermos. Ela não estava somente na igreja. Ela era uma mulher de Deus. Ela tinha créditos com Deus. Por que ela tinha créditos com Deus? Porque ela vivia na presença de Deus. Porque ela cria em Deus. Tanto cria que no momento de crise ela foi buscar a Deus. Como que está a sua vida espiritual? Será que você tem sido um homem, uma mulher, um jovem de Deus? Será que Deus olha lá dos céus e pode enxergar em você um coração sincero, um coração puro, uma pessoa que obedece a Deus? Como que anda a tua vida espiritual? Nós estamos nesse momento de quarentena e essa é a oportunidade, o momento que você tem para você refletir como que está a sua vida. Você tem cuidado da sua vida espiritual? Você tem buscado a Deus? Você tem meditado na palavra? Você tem orado? Você tem se santificado? Você tem guardado os teus ouvidos? A tua mente? Você tem se guardado do mal? Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que o homem de Deus, ele deve ser temente a Deus, ele deve se desviar do mal, ser puro, mãos limpas, coração puro. Isso faz toda a diferença. A integridade de coração. A Bíblia fala lá no livro de Salmos, né? Quem habitará no monte santo do Senhor? Aquele que é limpo de mãos, puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura com dolo. Este receberá a bênção do Senhor. Se você quer ser abençoado, se você quer receber a bênção de Deus, então que você guarde o teu coração puro, que você guarde a tua mente pura, que você seja limpo de mãos, que você seja íntegro, que você seja sincero, inteiro na presença de Deus. A palavra íntegro quer dizer inteiro. Seja inteiro mergulhado na presença de Deus. Não seja um crente de meio termo, um crente, desculpe a palavra, meia boca, mas que seja uma pessoa cheia do Espírito. Amém? Então aquela mulher era uma mulher de Deus. E a primeira coisa que ela coloca quando ela chega para o homem de Deus, aqui no versículo 1, diz assim: o teu servo, o marido dela que havia morrido, temia a Deus. E quando você teme a Deus, você é abençoado. E ela disse assim: olha, a situação é essa. Um credor veio tomar os meus filhos. Eu não tenho renda, eu não tenho como pagar as minhas dívidas. E aí Eliseu, ele faz para ela duas perguntas que são muito importantes para nós hoje. Primeiro, o que farei a ti? Hoje Deus te pergunta: o que você quer que eu faça por você? O que farei a ti? Qual é a sua condição? O que está roubando a tua paz? O que está te preocupando? A segunda coisa que o profeta perguntou: o que você tem na tua casa? Porque é muito importante, queridos, que nós entendamos que nós temos sempre algo a
oferecer. Sempre nós temos sementes para plantar. Nós não somos privados ao ponto de não termos nada a oferecer. E isso eu não estou dizendo de dinheiro somente, mas sempre nós temos uma palavra. Sempre nós temos a oportunidade de orar por alguém. Sempre nós temos a oportunidade de dar a nossa adoração ao Senhor. Muitas vezes nós chegamos diante de Deus e nós estamos tão desesperados que nós só pedimos. E nós esquecemos de dar a Deus aquilo que lhe é devido, o culto, a adoração, a gratidão. O que você tem a oferecer? O que você pode dar para abençoar o teu próximo? A Bíblia fala que aquele que pouco semeia, pouco também colherá. Você tem semeado na presença de Deus? Você tem sido um ofertante? Você tem plantado para colher? O que você tem a oferecer? O que você tem hoje na presença de Deus para oferecer? Talvez você não tenha dinheiro, e eu não estou fazendo apelo a ofertas de dinheiro. Nossa igreja não tem essa característica, graças a Deus, de ficar fazendo apelos emocionais. Não é isso. Mas o que eu estou dizendo é para você, o que você tem hoje para oferecer ao teu Deus. O seu culto, a sua adoração, a sua vida no altar, o seu coração, horas na presença de Deus, a sua boca para que Deus use para abençoar outras pessoas, para orar, para interceder, para falar do amor de Deus. Uma ligação, às vezes nós não podemos ir atrás das pessoas, porque nós estamos isolados nessa quarentena, mas você pode ligar para alguém, perguntar como que você está. Você pode fazer algo por alguém. E hoje Deus está te perguntando, o que você tem na tua casa? O que você pode usar para abençoar outras pessoas? Aquela mulher, ela foi sincera, ela disse assim, olha, aqui no versículo 2, ela disse assim, não há nada na casa da tua serva, senão uma botija de azeite. Eu não tenho nada. Será que não tenho mesmo? Você tem algo muito mais importante. Você tem uma botija de azeite. Você tem um vaso que Deus pode encher, que Deus pode transbordar e que Deus pode te fazer prosperar e que Deus pode abençoar outras pessoas através de você. A Bíblia fala assim, que aquela mulher disse assim, olha, eu não tenho nada a não ser uma botija de azeite. E aí o profeta disse para ela assim, olha, vai e pede para ti vasilhas vazias emprestadas de todo o teu vizinho, e que não sejam poucas. A ordem foi para buscar na vizinhança botijas emprestadas, ou seja, será que existem ao redor de você botijas que estejam vazias? O que são essas botijas? São pessoas na sua casa, são pessoas que são seus vizinhos, são pessoas, são seus amigos que precisam de uma palavra de Deus, que precisam da presença de Deus, que precisam, mesmo no momento de quarentena. São botijas de azeite que Deus quer encher e que Deus hoje, através desse problema que você tem, Ele pode usar essa situação para gerar em você um testemunho que irá encher outras pessoas, que irá abençoar outras pessoas. Aquela mulher, ela foi orientada pelo profeta a bater na porta dos vizinhos e falar, você tem uma botija de azeite? E a Bíblia fala assim, que não sejam poucas as botijas. Ou seja, outra questão que Deus quer falar aqui conosco hoje é que somos nós que limitamos o milagre na nossa vida. A Bíblia fala que Deus não derrama o Espírito por medida. Ou seja, o que Deus tem para você não é gotinhas. Não são gotas de avivamento. Não são gotas do seu Espírito. Não são gotas de revelação. Não é somente um vislumbre. Mas o que Deus quer é que nós mergulhemos nele. Que nós sejamos cheios até transbordar da presença dele. Nós não estamos acostumados muitas vezes a isso, porque nós colocamos limites. São poucas as botijas que nós oferecemos ao Senhor. Nós nos acostumamos a estar somente em um culto, somente numa reunião de oração, somente
numa reunião no lar, a gente buscar a Deus, a gente mergulhar na presença de Deus, nós nos desacostumamos a ter momentos de intimidade, momentos de mergulhar, momentos de transbordar. O pastor William ministrou no domingo sobre adoração e foi falado muito sobre isso, a importância de nós derramarmos aos pés do Senhor a nossa adoração, como aquela mulher que entrou e não se preocupou com os fariseus, com o que as pessoas iriam dizer, mas ela mergulhou na presença de Deus. Ela deu algo de grande valor. E aqui o que Deus está dizendo é: você tem as botijas, você tem espaço vazio para que eu possa encher da minha presença hoje? Ou o seu coração, a sua vida está tão cheio? A pastora Marisa também pregou sobre isso. Um vaso cheio, cheio de tanta sujeira, cheio de tanto pecado, cheio de mágoas, cheio de orgulho, de preocupação, de ansiedade, de pensamentos diante de tudo que está acontecendo, e nós não temos espaço suficiente para abrigar a unção, o azeite, a presença de Deus. Que hoje você possa se esvaziar de tudo aquilo que desagrada o coração de Deus, de tudo aquilo que te impede de ser cheio do Espírito Santo, que você possa se encher de palavras de vida e não palavras de morte, porque essa situação que nós estamos vivendo não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus na nossa nação. É para que nós tenhamos um povo temente a Deus. É para que nós tenhamos pessoas mais unidas, pessoas que demonstrem amor, pessoas que se preocupam com os idosos, pessoas que se preocupam com as crianças, pessoas que se preocupam uns com os outros. Nós temos que olhar com um olhar de amor, com um olhar de ternura, com um olhar de compaixão pelas pessoas, porque a nossa vida ela é passageira. Então que nós possamos encontrar em Deus, hoje, um lugar de habitação. Amém? Então, aquela mulher, ela saiu correndo, batendo nas portas dos vizinhos e pegando botijas e mais botijas, e vasos e mais vasos, porque ela queria, ela tomou aquela palavra. Tome a palavra de Deus hoje, com fé. Faça, pratique. Toda fé, ela é seguida por atitude. Muitas vezes nós dizemos: sim, Deus, eu creio em Ti, eu creio no que a Tua palavra diz, eu creio que o Senhor é o meu provedor, eu creio que eu sou curado, eu creio que Jesus é o Senhor. Mas será que essas palavras que nós dizemos, que nós cremos, têm sido seguidas de ações, de atitudes que demonstram que nós realmente cremos? Porque fé é a palavra que nós confessamos e é o que nós fazemos na prática. Aquela mulher, ela cumpriu a ordem do profeta e ela saiu atrás das botijas de azeite. E aí o profeta também dá uma outra ordem, ele fala assim: olha, vai, busca as botijas, mas que não sejam poucas. E hoje eu quero falar para você que as suas botijas não sejam poucas. Que a sua fé não seja pouca. Que a sua fome e sede pela presença de Deus não sejam poucas. Que os momentos que você tem estado na presença de Deus não sejam poucos. Mas que você possa realmente ter espaço suficiente para o rei entrar. Que não sejam poucas. Você limita o nível da unção. Você limita o nível do milagre. Às vezes nós vemos um pregador e falamos: olha, eu gostaria de ser como fulano. Eu gostaria de ter a fé de fulano, que ora, e os mortos ressuscitam, e os cegos vêm, e os surdos ouvem. Mas a questão é: você tem pago o mesmo preço? Você tem estado na presença de Deus como Ele? Você tem investido tempo orando, buscando, jejuando, fazendo as mesmas coisas, estudando a palavra? Eu quero pregar como fulano. Mas você tem meditado, você tem aprendido, você tem estudado a palavra como fulano? Porque a salvação, queridos, ela é de graça.
quer dizer? De graça entre aspas, porque o preço foi pago. Salvação, ela é um dom, um presente gratuito. Mas a unção, ela tem um preço. A unção é joelho no chão. A unção é vida com Deus. A unção é intimidade com o Espírito. Que não sejam poucas as tuas botijas. Porque Deus está cansado de pessoas que falam bem, que cantam bem, que tocam bem, que fazem bem, mas não têm conteúdo. Não tem intimidade. Não tem essência. Não tem azeite. Nós, hoje, nesses dias de isolamento, nós não podemos estar isolados de Deus. Nós não podemos estar distantes de Deus. A Bíblia fala, perto está o Senhor. O Senhor está perto de você. Ele não é Deus de longe, Ele é Deus de perto, Ele é Deus de intimidade, Ele é o teu Pai. E quanto mais você buscar a Deus, mais botijas você vai dando para que Ele encha e transborde da presença de Deus em sua vida. A palavra ela continua dizendo assim, que aquela mulher então, ela foi orientada pelo profeta a fechar a porta, reunir os filhos dela, fechar a porta e começar a transbordar. Hoje eu te faço um convite. Reúne a tua família aí onde você está. Reúne o teu pai, a tua mãe, os teus irmãos, o teu filho, a tua filha, a tua esposa, o teu marido, a tua sogra, o teu sogro, não sei quem mora aí com você. Reúne os seus familiares. Tranca a porta, fecha a porta e começa a transbordar. Comece a levantar as tuas mãos e adorar o Senhor. Comece a orar, comece a interceder, comece a falar em novas línguas, comece a buscar a Deus, criar uma atmosfera de unção, de adoração, de presença de Deus na tua casa. A Bíblia fala assim, olha, versículo 4, então entra, fecha a porta atrás de ti, ou seja, se fecha, olha, é o que nós estamos vivendo hoje. Fecha a porta da tua casa. Você e teus filhos, você e a tua família. Vamos aprender a buscar a Deus em família. Vamos aprender a edificar a família. Porque nós vemos muitos ministérios extraordinários, pessoas cheias do Espírito, pessoas capacitadas em Deus, mas que as suas famílias não têm base. As suas famílias não têm estrutura. E nós vemos esses ministérios quebrando, esses ministérios caindo. Por maridos que deixam as suas esposas, por esposas que deixam os seus maridos, por filhos que preferem não ser mais como seus pais, filhos que falam, eu nunca vou ser um pastor, eu nunca quero ser um missionário, eu nunca quero ser um obreiro, porque o meu pai e a minha mãe eram e eu não gostei do exemplo, eu não era feliz por causa disso, porque tinha religião, mas não tinha Deus. Fecha a porta da tua casa, edifica o teu altar, edifica a tua família. É um momento de nós edificarmos a igreja, porque a igreja, a base da igreja é a família. Fecha as portas, reúne os teus filhos. E sabe o que começou-se a fazer? A Bíblia fala assim, ó, no versículo 5, perdão. E deixou a mulher e fechou a porta atrás de si e de seus filhos. E eles traziam a ela as vasilhas. E ela as enchia. Você vê a importância da família? Você vê a importância dos teus filhos? Eles traziam as vasilhas para ela encher. Era um trabalho em equipe. E é isso que Deus quer de nós hoje. Famílias funcionais. Maridos sendo sacerdotes.
esposas sendo colaboradoras, ajudadoras idôneas, mulheres virtuosas, filhos jovens sendo cheios do Espírito, sendo obedientes, sendo bênção, edificando, consolando, sendo oliveiras frutíferas nas suas casas. Ela fechou a porta, os filhos traziam o azeite, a botija, e ela ia deitando azeite. Ela ia enchendo, ela ia ministrando. Ela ia ministrando o azeite. Ela ia ministrando a unção. E quando encheram as vasilhas, disse ela a um de seus filhos: traz mais vasilhas. E ele disse: não há mais vasilhas. Acabou. E no momento em que ele disse: acabou as vasilhas, a Bíblia fala: o azeite parou. No momento em que acabou as vasilhas, o azeite acabou. Ou seja, somos nós que damos a medida. Somos nós que decidimos se nós iremos transbordar. Então, chegou-se o homem de Deus e lhe disse: vai, vende o azeite e paga ao teu credor, e tu e teus filhos viverão do que restar. Ou seja, Deus estava dizendo para ela: agora é o momento de você prosperar. Deus, quando Ele ocupa o centro das nossas vidas, nós prosperamos. O azeite, ele tinha algumas funções. Ele era usado para 4 coisas. A primeira, quando o processo começava e a azeitona era prensada, aquele óleo, aquele azeite saía, e a primeira função do azeite era para fazer sabão. O azeite, aquela parte mais grossa, né, era usado para fazer sabão, o que significa limpeza. A unção de Deus, a presença de Deus, ela limpa você. Ela tira toda impureza, ela tira todo o pecado. Não dá para ser cheio da presença de Deus e ser cheio do pecado. A segunda função do azeite era para a iluminação, para fazer fogo. Era o combustível nas lamparinas, era a luz. A Bíblia fala que nós devemos andar na luz, como Ele na luz está. Então se achega a luz, a presença, a palavra. Lâmpada para os meus pés é a palavra de Deus, luz para os meus caminhos. A terceira função era alimento, ou seja, o azeite ele servia para alimentar as pessoas. A presença de Deus nos alimenta, nos sacia a nossa fome. E a quarta função do azeite era a unção. E era mais importante, era o azeite mais puro, a parte mais pura do azeite. Que era para unção, para consagração dos equipamentos, dos sacerdotes, dos reis, que os profetas usavam para consagrar. É a presença de Deus. O azeite é muito importante, que o azeite não falte na sua vida, que não falte, que você não seja como aquelas 5 virgens nécias da parábola que não levaram azeite consigo e no momento ali que o noivo chegou, elas estavam despreparadas. O azeite, então, ele serviu para suprir a necessidade daquela mulher. Era provisão para ela. A Bíblia fala assim que o homem de Deus falou para ela: vende o que tem. O que Deus está falando aqui para você hoje é: eu não sei como que tá as tuas finanças, mas Deus irá trazer prosperidade, criatividade, unção, provisão para você, para que você possa vender algo, para que você possa produzir algo, para que você possa prosperar de algo. Deus irá abrir portas onde não tem porta. E você irá prosperar. E aí você vai poder vender, você vai poder abençoar outras pessoas, você vai poder gerar outros empregos e você vai poder viver disso também. Porque quando nós abençoamos outras pessoas, nós somos abençoados. Então, para a gente concluir, que o nosso tempo já estourou, Deus, ele encontrou
aquela mulher uma pessoa disponível, com vasilhas, com botijas disponíveis. Que hoje Deus possa encontrar botijas disponíveis na sua vida. Eu quero convidar você nesse momento a meditar nessa palavra. Como que anda a sua vida? Será que você tem entregue botijas para Deus encher? Será que você tem crédito? Será que você tem comunhão, vida com Deus ao ponto de ser, num momento de crise, você correr para Deus e você encontrar resposta? Será que você tem estado no centro da vontade de Deus? Você tem dado ouvido à voz profética de Deus na sua vida? Tem habitado em meio a profetas, na casa de Deus, na presença de Deus? Se você é esta pessoa, você vai encontrar resposta, mesmo passando por momentos de crise. Agora, se você não é essa pessoa, convido hoje você a ser, convido hoje você a mergulhar, convido hoje você a abrir o teu coração, a deixar Deus entrar, a deixar a presença entrar, a palavra entrar, o azeite será derramado para encher a tua vida. Feche os seus olhos nesse momento, eu quero orar juntamente com você, reúna a tua família, pegue na mão deles, vamos gerar azeite, vamos gerar a presença de Deus. Senhor, nosso Deus, o nosso Pai, eu quero colocar diante de Ti hoje estas famílias, estas vidas. Eu quero orar agora ministrando azeite, eu quero declarar agora unção, eu quero declarar prosperidade, eu quero orar por aqueles que estão em crise financeira, por aqueles que estão em recessão, aqueles que estão desempregados, que o Senhor ministre prosperidade, que o Senhor derrame, Senhor, o azeite da prosperidade, para que eles cresçam, para que portas sejam abertas aonde não tem porta. Eu creio que o Senhor está fazendo algo novo. Eu creio que criatividade virá para coisas novas, para que nós possamos nos reinventar, para que nós possamos fazer algo novo, brotar. Famílias serão abençoadas. O Senhor usará pessoas aqui, através desta palavra, para prosperar e abençoar famílias, ligar, dar uma palavra, em nome de Jesus. Senhor, enche esses azeites, enche essas botijas de azeite, derrama da Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu quero orar declarando sobre você palavras de vida, de cura, de salvação. Fique em paz, não deixe palavras de morte entrar, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Você que tem passado por dificuldades, entre em contato com os pastores, não deixe a crise te desesperar. Se você precisa de ajuda, precisa de uma palavra, nós estamos disponíveis, amém? E você que tem os seus dízimos, as suas ofertas, que você gostaria de entregar, nós também deixaremos aqui a conta da igreja, não deixe de fazer a sua oferta. Se você tem alguma dificuldade, entre em contato com nós, conosco, com os pastores, e nós estaremos dando assistência para você, amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você seja um vaso transbordante na presença de Deus. Fique na paz do Senhor, amém? Deus abençoe a sua vida.